Romanos capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu ao nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, ainda na condição de pecadores. Que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento e que a gente perceba tudo aquilo que o Senhor faz, realiza no nosso meio através do seu Espírito. Por isso eu peço, Deus, que a tua palavra, que ela possa encontrar o lugar correto no nosso coração, que a gente dê lugar para que a gente entenda e compreenda a tua vontade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Que é a palavra do Senhor aqui reafirma tudo isso para nós, traz todas essas coisas que nós acabamos de cantar aqui, de declarar aqui reunidos na presença do Senhor. E nessa noite eu quero dar continuidade ao que nós estamos falando, dar continuidade naquilo que nós temos falado aqui aos domingos. Se você quiser, como eu falei semana passada, se você quiser pegar e entender aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos atingir, onde nós queremos levar a igreja, né, como pastor aqui desse lugar, convido a você, se você não vê, obrigado, Júlio, eu não tenho problema nenhum, né, a gente não é da filosofia que você não pode ouvir outros pastores, pregadores, né, você tem essa liberdade, mas eu acho muito ruim quando você escuta todo mundo, mas não escuta o seu pastor. Acho muito ruim quando você sabe tudo, né, sabe as ideias que as outras igrejas têm, mas não sabe o que a sua pensa. Isso é muito ruim. Ruim como cristão, como um crente dentro de uma comunidade, né, local. A gente precisa entender e saber onde ela quer ir, qual o projeto dela. Então, como pastor da igreja, desculpe aqui esse transtorno de correria, mas eu peguei logo a pilha descarregada aqui. Então, nosso propósito é fortalecer, consolidar, não que vocês não tinham antes, de forma alguma, mas consolidar aquilo que vocês precisam, que nós precisamos, que é consolidar a nossa imagem, a nossa imagem, a nossa nova natureza restaurada por Cristo Jesus. Se a gente não entender esse novo nascimento, as outras coisas, a gente é capaz de tratá-las e vivê-las como escravos, porque texto fundamental é a passagem da retirada do povo do Egito, mas eles ficaram muito tempo dando volta no deserto, porque ainda o Egito não tinha saído de dentro deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. John Wesley, fundador do metodismo, vai dizer que a gente agora entra num processo de santificação. A salvação nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. Olha só, irmãos. A salvação me tira do mundo, mas a santificação, ou seja, o processo, tira o mundo de dentro de mim. Então, quando eu me converto, me entrego para o Senhor, eu preciso consolidar a minha imagem de filho, a minha nova natureza como filho de Deus. Se isso não estiver bem estabelecido, eu me comporto como escravo, vivo como escravo, me comporto em várias questões como escravo. E nós falamos aqui durante esses domingos. No segundo domingo desse mês eu falei que um filho, ele menor, ele ainda imaturo, ele é praticamente um escravo. Paulo vai dizer que não tem diferença entre o filho menor e o escravo, porque os dois não têm condição, um porque não tem direito e o outro porque não tem maturidade para tomar posse da herança. Paulo está querendo dizer o quê? Que aqueles que não crescem na presença de Deus não vivem o que o Evangelho é proposto.
Eles continuam ainda na mentalidade de escravo, vivendo como escravo e não desfrutando do que Deus tem. E aí, essa canção, ela vai trazer uma realidade muito interessante, que vai dizer que só faltava eu perceber. Tem muita coisa, irmãos, que Deus já fez, já realizou, mas a gente não percebe, porque a gente quer perceber como escravo. O escravo quer perceber as coisas na base da troca, do poder, debaixo da imposição. Deus não impõe nada. Se Deus quisesse impor as coisas, Ele viria, irmão. Não tem ninguém que detém o Senhor. Existe alguém que detém o que Deus quer fazer, irmãos? Você acha que existe? Não existe. Mas como é que Deus nos trata? Como filhos. E filho, Deus quer que a gente entenda, que a gente perceba. E como é que Deus quer que a gente perceba? É na caminhada, na maturidade, no entendimento, que a nossa mente vai se abrindo, nosso coração vai assimilando e a gente chega à conclusão. Deus estava aqui, eu não sabia. Só pegar o exemplo que eu citei na hora da canção aqui, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus poderia já chamar a atenção deles ali naquela hora. Vocês estão cegos. Mas não, ele vai conversando, vai falando, falou da palavra, citou ele em Moisés, foi falando do evangelho para eles, até chegar na casa deles e no partir do pão. Ou seja, a mente deles se abriu quando as coisas fizeram sentido. Peraí, quer dizer então que Jesus é percebido nessa entrega, é no partir do pão, como nós falamos na primeira Santa Ceia. Santa Ceia é o momento da partilha, da entrega. Você só percebe a Deus, nós só vamos perceber Deus quando a gente decidir repartir. O Evangelho traz para nós que o Evangelho está associado a sofrimento. Sofrer como? Sofrer com doença? Não, sofrer enquanto evangélico, enquanto filho de Deus disposto a pagar o preço por amor. Eu sempre falo isso, mas parece brincadeira, mas não é brincadeira. Aqui a gente tem um monte de perna de pau. Tirando a minha presença, não sei se vocês já foram no YouTube, Fábio. Fui um excelente jogador. Não competitivo igual o André, né? Mas eu fui um excelente jogador. Aleluia. Irmãos, eu jogava bola o dia inteiro. Peninha também foi um grande jogador. Jogava bola o dia inteiro. Machucava o pé. Antigamente, irmão, futebol não era em sintético. Jogava no asfalto, meu irmão. A gente voltava sem um dedão para casa. Feliz da vida, porque a gente tinha um prazer e misturado com paixão nacional, porque o Brasil, né, tudo voltado para a seleção, pintava a rua. Quem é dessa época que pintava a rua, gente? Só 3, mas tá bom. Pintava a rua de amarelo, tinha fitinha. Hoje eu estou tão desanimado, né? Era uma questão do futebol e sonhava, né, em ser jogador, aquela coisa toda. Futebol você machuca, você se arrebenta. E eu com 16 anos, arrebentei o meu joelho. Mas era novinho, engessei minha perna toda, engessei no interclasse, engessei minha perna. Aí cheguei, aí eu fui para a escola vendo que a galera no campeonato, eu falei assim, arranquei o gesso, irmão. Fui no hospital não, mesmo arranquei o gesso, peguei uma faca. Olha a doideira, meu joelho nunca mais foi igual. Mas eu quero dizer o seguinte, futebol é legal, mas aqui não tem nenhum profissional, mas a gente dá a vida, irmãos. Já viu jogando futebol valendo Coca-Cola? Meu irmão, vocês não têm noção como é que é perigoso o futebol valendo uma Coca. Meu irmão, os outros matam o outro, é voadora, é pescotapa, o negócio é quente. Mas os irmãos dão uma vida lá correndo risco de machucar. Mas o prazer de estar ali, irmãos, o prazer faz a gente sofrer. Não vou perguntar o nome do seu time não, mas por prazer você sofre por causa dele, porque você gosta. A gente, quando tem prazer e amor por alguma coisa, a gente sofre. Tanto é que Paulo disse lá em Coríntios que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Quando a gente ama alguém, ou quando a gente ama uma causa, a gente sofre por ela. Sofre ou não sofre, irmãos? Sofre ou não sofre, gente? Aí como é que eu vou aceitar Jesus, Senhor dos Senhores, não quero sofrer por causa desse amor? Não quero correr risco nenhum, só quero tranquilidade. Se a gente viver nessa dimensão de escravo, porque o escravo não tem relacionamento, o escravo só quer o seu salário. O escravo quer trabalhar o mês todo e receber o salário, quer nem saber, vou embora, ou deixo a empresa para lá, eu quero o meu salário, não pode faltar o meu salário. Agora, relacionamento com o dono da empresa, relacionamento com não, é ele para lá e eu para cá. Com Deus não, meu irmão. Eu não quero o salário, eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero o que o Senhor pode me dar, eu quero o que o Senhor é para mim. O Senhor é o único
que pode me dar. O mundo lá fora pode te dar salário. O mundo lá fora pode dar o emprego que você quer. O mundo lá fora pode dar o casamento, até o mesmo casamento que você acha que é o que você merece. O mundo lá fora pode dar um monte de coisa, mas não dá o que só Deus pode dar. A presença dEle. Aí você fala, mas esse casamento dá também, mas quando a gente está na presença de Deus, Deus quer aqueles que estão dispostos a restaurar casamentos, aqueles que conseguem consertar, não é pegar coisa pronta não, aqueles que são capazes de viver uma nova dimensão, porque eles foram sarados por dentro. Não estou mais preocupado com o salário, estou preocupado com a tua presença, é ela que importa para mim. O que importa para você hoje, irmãos? O que te importa hoje aqui, estar aqui reunidos neste lugar? O que importa para nós? É a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? É a presença de Deus que importa. E aí, quando a gente entra nessa dimensão de entender isso, a gente descobre que esse amor de Deus, ele é extraordinário, é imensurável. É algo que a gente não consegue medir, algo que a gente não consegue calcular, é algo que a gente não consegue, a nossa mente não alcança, porque nós somos infinitamente menores do que esse Deus, que é infinitamente maior do que a gente. Romanos, então, capítulo 5, traz para nós essa ideia, a partir desses versículos, a partir desse versículo e dos demais, versículo 8 até o versículo de número 11, desse capítulo que fala algo interessante, que eu gostaria de meditar com vocês aqui, no nome de Jesus. Nós queremos trabalhar esse versículo, presta atenção, coloca aí na tela de novo para a gente aí, dá para colocar? Deus demonstra o seu amor, Deus demonstra o seu amor, o amor de Deus foi manifestado, o amor de Deus foi demonstrado, o amor de Deus não ficou em secreto, a vontade de Deus era revelar o seu amor, esse amor foi revelado. Em quais circunstâncias esse amor foi revelado? Em quais circunstâncias? Aí que está o olhar para esse texto e se assustar, e pensar qual era a circunstância na qual nós fomos amados. Porque a nossa ideia de amor é uma ideia escrava, como eu disse, humana. A gente é muito da troca, eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim, é por aí que vai. A dinâmica humana é limitada, a gente gosta do que é nosso, é muito fácil amar o nosso filho, mas amar o filho do outro não, porque não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo, eu amo os meus, porque é meu. Agora imagine amar o outro, imagine amar aquele que não é seu. E aí o texto vai levando para a gente um amor completamente contrário com o amor que a gente tem como ser humano. Pode voltar ao slide, obrigado. Um amor extraordinário. Deus morreu por nós, em nosso favor. Deus morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, está aí no texto. Em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias, né? Esse amor imensurável foi comprovado. Nesse versículo vai dizer que o amor de Deus foi comprovado através de Jesus Cristo. E Cristo morre por nós, numa condição que nos chama a atenção e vai dizer assim. Romanos, antes de dizer, Romanos 11, Romanos 5, do 1 ao 11, ele fala de algo interessante, irmãos. A gente vai falar aqui, vai destacar por causa do que Paulo está tentando construir na igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja que abriu, cresceu, e Paulo queria visitar essa igreja, mostrar lá qual eram os planos do Senhor, e gostaria de estar junto com essa igreja. E essa igreja cresce na capital do Império Romano. Roma era o grande império daquele lugar. E o evangelho se espalhando, com gente morrendo, gente sacrificando, gente amando, sofrendo em favor do evangelho. E um líder desse mover todo era o apóstolo Paulo. Saulo para os judeus, mas com o seu nome romano, né? Deus não muda o nome de Paulo, assim, igual as pessoas falam. Não, Paulo tinha essa forma porque ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas também era, né, cidadão romano. Então ele tinha a possibilidade de transitar no império. Ele podia andar onde ele quisesse. E ele usa isso para pregar o evangelho. Então ele vive por conta de viagens e levar o evangelho. E quando chega nessa igreja, ele quer mostrar o amor de Deus. Então a carta mais, podemos dizer assim, mais densa em aspecto teológico é a carta aos Romanos, onde Paulo vai explicar que o ser humano estava perdido. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus.
Aí Paulo vai dizer que essa condição é porque nós éramos herança, éramos herdeiros de Adão. Adão representa esse homem caído, mas agora Deus envia um outro Adão. Ele chama Jesus Cristo de outro Adão, mas não um Adão que andou torto, mas um Adão que agora fez o que era correto e pagou o preço por nós. E Paulo está discursando sobre isso, falando sobre isso, até chegar ao capítulo de número 5, ele vai deixar para nós uma ideia interessante que a gente precisa parar para pensar. Abra sua Bíblia comigo aí, se você puder abrir ela. Romanos, permanece com ela aberta no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o que, irmãos? Temos o que está escrito na sua Bíblia? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 5 que nós somos justificados. Ou seja, o que é justificação no Antigo Testamento? Justificação era pegar um animal puro, limpo, e matar esse animal, e com o seu sangue ofertar diante de Deus, dizendo para Deus: Deus, um inocente morreu pelos meus pecados. Um animal, isso de forma temporária, isso durava pouco tempo. Então era sempre necessário. Você vai ver o livro de Levítico, a quantidade de sacrifício, o tipo de pecado que era necessário ser usado. Uma vez no ano, era um cordeiro levado pelo sumo sacerdote para morrer pelos pecados da nação. Tinha os pecados particulares, feitos, né, na sua caminhada como pecador, eram vários pecados. Está lá no livro de Levítico, cada animal, né, que era necessário ser sacrificado para que você pudesse ter o seu pecado perdoado. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, amarrado com a corda, porque ele corria o risco de morrer, e se ele morresse lá dentro do Santo dos Santos, a galera puxava ele com a corda. Por isso que na sua cintura tinha a corda e sinos que tocavam. Enquanto ele estava vivo, o sino estava fazendo barulho. Quando o sino parava, sinal de que Deus não aceitou o sacrifício, puxa o sacerdote daí de dentro. E era assim que funcionava. O sacerdote levava esse animal morto, um cordeiro imaculado, para que pudesse morrer pela nação. Então essa era a justificação. Alguém inocente deveria morrer pelos culpados. Alguém puro deveria morrer pelo impuro. Alguém, no caso, Deus usava os animais para mostrar que o perdão necessitava morte de alguém puro. E quem decide vir no nosso, quem decide ser o Cordeiro de Deus, irmãos? O próprio Filho de Deus. Irmãos, quem daria o próprio Filho em favor de outra pessoa? Aí Paulo está dizendo sobre justificação. Agora vocês são justificados pela fé. Não é mais pelo sacrifício que você faz, é por acreditar no sacrifício que Jesus fez por vocês. É vocês agora ter a sua vida baseada pelo sacrifício de Cristo, não do que vocês podem fazer. O escravo quer fazer por mão própria, conquistar a sua vitória pela sua condição, pela sua capacidade. O filho acredita no serviço, na ação do Pai e descansa nisso. Então Paulo está dizendo que aqueles que são justificados são aqueles que têm fé no sacrifício de Jesus. E aí vai chegar nesse versículo que nós lemos, dizendo que esse amor é comprovado. Comprovado. Em quais condições, irmãos? Em quais condições nós estávamos? O texto vai dizer que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda o que, gente? Pecadores. A nossa cabeça às vezes pensa que pecado... Vocês estão sentindo calor, gente? Vocês estão? É? Aleluia. Porque quando sou aqui, eu não posso falar isso, mas liga o outro para nós aí, obrigado. Porque os irmãos estão olhando com os olhos suados. O que eu estava falando agora, Rafael? O que eu estava falando? Eu também não sei. Meu Deus. A nossa ideia, presta atenção aí, gente, aleluia. Os irmãos ficam desligados. Olha só, a ideia de pecado às vezes é uma ideia só da questão moral. Se adultera, se rouba. Pecado, irmão, está no campo da existência. Pecado está no campo da existência. A gente decidiu viver sem Deus. E aí o pecado, esse pacote todo, o capítulo 5,
Paulo vai associar esse pecado a uma condição. Qual era a condição nossa em relação a Deus, irmãos? Em relação a Deus. Por isso que a palavra lá no início, que diz assim, lá no início, hoje temos paz com Deus. É por quê? Porque nós não tínhamos paz. Qual que é o contrário de paz, gente? Né? Alguma coisa a gente tinha em relação a Deus. Por quê? Paulo vai dizer nesse texto que o pecado, esse pecado, nós éramos considerados como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O versículo de número 10, olha a sua Bíblia, Romanos 5,10, vai dizer o seguinte, irmãos: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tem sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo está dando a notícia do renovo, da mudança. Mas aí o pecado, quando ele fala que nós ainda na condição de pecadores, Paulo está dizendo o seguinte: essa condição de pecado levou vocês a serem inimigos de Deus. O que é ser inimigo de alguém, gente? O que é ser inimigo de alguém? Tem gente que acha, gente, presta atenção, tem gente que acha que o problema nosso é com o diabo. Tem gente que acha que a nossa batalha é uma batalha para lutar com o diabo. A gente briga com o diabo sim, mas primeiro teve um problema a ser resolvido. E o problema não era com o diabo. O diabo usou, ele fez o que ele fez pela condição de ser alguém condenado, mas a luta nossa era com Deus. O nosso problema era com Deus. Porque existia uma condição pecaminosa que nos afastava de Deus. E isso nos levou a ser considerados inimigos de Deus. Dá para pensar isso, irmãos? Não, eu não sou inimigo de Deus, não. Não estou dizendo agora. Mas aquele que está sem Jesus, pelo pecado, ele se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus por quê? Porque ele está totalmente separado de Deus. Mas esse inimigo, ele vai trazer uma inimizade espiritual, uma inimizade moral. Entra as questões morais também, ele faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele quer o prazer da sua carne, os seus desejos. Tudo aquilo que Deus fez, o propósito. Deus criou o mundo com um propósito. Mas a gente que é inimigo, o ser humano inimigo, faz completamente o oposto do que Deus quer. E aí a gente se torna um inimigo moral ou espiritual, porque a gente decidiu viver por conta própria. Um inimigo moral, porque a gente faz o que a gente quer, conforme a nossa vontade, não estamos nem aí para Deus. E uma inimizade relacional. Não há mais prazer em relação, tudo é por nosso bel prazer, tudo é para nós. Onde Deus é um Deus relacional, nós somos o contrário à relação. A palavra diabólico, sabe o que significa, irmão? A palavra diabólico é aquele que separa. Uma das principais estratégias do inimigo não é fazer você comprar relmas, sabão em pó, beber Coca-Cola. O que o inimigo quer é que a gente entre em divisão. O inimigo quer que a gente perca a aliança e vive separado, é isso que ele quer. Porque ele sabe que relacionamento, estar junto é propósito de Deus. Agora, estar junto para obter resultado, morar junto, estar junto, viver junto, caminhar junto só para usufruir do que o outro pode fazer, isso é escravidão, isso é pecado também. Não é um relacionamento de entrega, como Cristo se relaciona com a gente. O relacionamento de Cristo é voltado na entrega. Ele não tem nada para receber da gente, a não ser a nossa companhia. Ele ama andar com você, meu irmão. Você pode dar um sorriso para Jesus? Ele ama andar com você. A gente não tem nada para oferecer, mas Ele gosta de andar com você. Você andaria com alguém que não tem nada para oferecer para você? Alguém na condição de inimigo, então, ele rompe espiritualmente, moralmente e relacionalmente falando. Então as consequências de um inimigo, ele se torna alguém totalmente separado de Deus. A condição que ele chega é uma condição de estar totalmente separado, sozinho. Quando Adão e Eva pecam, está dizendo que a humanidade decidiu viver conforme os seus desejos, independente do que Deus dizia ou não. Eu quero aquilo que faz bem para mim, aquilo que eu preciso, aquilo que eu acho que eu preciso. E aí, viver separado de Deus, viver totalmente separado de Deus, leva a gente a viver uma falta de paz interior. Nada preenche, irmãos.
Alguém sem Deus vive totalmente vazio. Por isso que a gente vê tantas pessoas com dinheiro morrendo. Pessoas com dinheiro sem vida, sem graça. Pessoas com sucesso, mas sem vida. Estava vendo um cantor americano. Pessoas gostam muito, aquela coisa toda. O cara é sucesso no mundo afora. Mas um cara extremamente viciado em jogo. A vida dele está no jogo. A dívida dele só cresce no jogo. Porque o sucesso não preenche o vazio do coração dele. Tem gente que tem poder, e o poder faz que ele tropece, que ele erre, mas aquilo não dá paz para ele. A gente viu cantores famosos, celebridades morrendo viciadas em remédios, em drogas, para se manter vivo, para se manter em paz, para que a vida tivesse um pouquinho de gosto, de sabor, mas não tem, porque estão longe de Deus. Longe de Deus não temos paz. A ausência de um relacionamento íntimo e pessoal. Todo ser, irmão, todo ser sem Deus se torna um ser sozinho. Porque você pode morar junto com 200 pessoas. Você pode morar numa casa com 1 milhão de pessoas. Mas você continua sendo um ser sozinho. Você só passa a ser um ser espiritualmente relacional, verdadeiramente, é quando uma outra pessoa habita em você. Que é só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Aí você deixa de ser sozinho e passa agora a ter alguém junto com você. Por isso, irmão, que você não precisa como cristão. É claro que é natural que a gente tenha medo da morte, porque a gente é limitado, mas pode ter certeza que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E nos momentos mais difíceis da vida é Ele que está lá nos acompanhando, porque nunca mais somos sozinhos. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Por isso que eu penso, quando eu olho para a Bíblia e imagino o inferno, eu imagino o inferno como a Bíblia diz, tentando demonstrar o sofrimento que é como fosse um ranger de dentes, um lugar queimando, mas não é um lugar coletivo não, gente, todo mundo juntinho, nós queimando aqui, igual os outros fazem essas ilustrações, todo mundo no inferno juntinho, né? Parece um inferno animado, meu irmão, não é não, o inferno é a mais profunda e eterna solidão para sempre, eterna é para sempre, né? É a mais profunda solidão eternamente. Eu sempre uso a solidão. Eu preciso renovar os meus filmes. Eu sou muito ruim de ver filme. O filme para mim é série. Eu começo a ver, durmo. Eu tenho que ver em pé. Eu fui ver um filme lá com o pessoal, né? Com a Aline, com a Isabela e o Samuel, e de repente aquele óculos 3D coloquei e dormi. As imagens estavam meio foscas, sei lá. Então, só que eu preciso renovar o filme. Mas o filme, irmão, é muito forte. Quem já viu aqui como é que chama mesmo? Náufrago. Quem aqui já viu Náufrago? Do Tom Hanks. Onde a bola vai, ele fica, Wilson. Quem aqui já viu? Irmãos, é forte. O cara cai do avião. Olha só, ele não morre, é levado para uma ilha e fica lá. E vai passando. E vai passando, e vai passando. Ele tenta sair, mas os corais ali muito grandes, não teve como sair. E aí ele começou a sentir sozinho. Né? A psicologia, né, vai mostrar a nossa necessidade de alguém. Ele vai sentir sozinho. De repente, o que ele faz? Pega o sangue dele lá e pinta a cara de alguém na bola, que era da marca Wilson, e começou a conversar com o Wilson, irmão. O Wilson, de repente, quem que conversa sozinho? Exageradamente. Cuidado, hein? Começou a conversar com o Wilson, até uma hora que estava na caverna, nessa parte do filme interessante, que ele dá um bicudo no Wilson, e o Wilson vai. Aí o Wilson vai, ele fez assim, aí começa a chamar o Wilson de volta, Wilson! Por quê, irmãos? Ninguém aguenta ficar sozinho. Sozinho, solidão é um inferno. E a presença de Deus é o céu para nós, irmãos. Você pode levantar a sua mão e dizer, hoje eu tenho um céu de Deus na minha vida. Tem uma canção que diz, que eu não vou lembrar ela agora, mas ela fala, né, depois que eu te encontrei. É assim, né? O céu começou para mim. Quem encontrou o Senhor Jesus aqui, irmão? Quem encontrou? O céu já começou para você. Amém, irmão? Você crê nisso, igreja? O céu já começou para você. Por quê? Deus está com você. Deus está com a gente. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Deus está com a gente. O céu começou quando Deus chegou. Então, a consequência de ser inimigo de Deus é ser um inimigo sozinho. Sozinho, sem paz, sem paz interior, sem vida espiritual, impossibilitado de experimentar plenamente a presença
e orientação de Deus. Vive sem rumo, sem direção. A outra condição, ele vai estar totalmente preso, escravo ao pecado. Quando a gente está fora do mundo, olha só gente, quando a gente está fora, perdido, fazendo pecado, olha só, pecando de forma desenfreada, não é que você está fazendo o que você quer, não. Você está fazendo o que o pecado está ditando para você. Porque o homem só é verdadeiramente livre quando ele é salvo por Jesus Cristo. Não existe liberdade sem Cristo. Não existe liberdade sem Cristo. Não existe liberdade sem Cristo. A outra, ou você é escravo do pecado, ou não tem outra saída. Não existe achar que eu, vivendo no mundo sem Cristo, sou livre. É tão poderoso, irmãos, é tão poderoso, para a gente entender o tamanho dessa graça de Deus. O livre-arbítrio só existe quando o Espírito Santo chega. O livre-arbítrio para a salvação que a gente acredita como metodistas, a gente acredita no livre-arbítrio, mas não é um livre-arbítrio que eu estou lá pecando e acho assim, agora eu vou para a igreja. Não, irmãos, você está lá todo errado, o Espírito Santo vai lá por misericórdia e toca em você. E quando ele toca, que você tem que dizer sim ou não para ele. É só quando ele chega que ele fala, eu quero te dar consciência de quem você é, para que você olhe para você e decida me seguir. O Espírito Santo, irmãos, é tão gentil, tão especial, tão maravilhoso, que encontra a gente numa sujeira e toca no nosso coração dizendo assim, eu quero te tirar dessa escravidão. É isso que você quer? Por isso tem um monte de gente que não decide. O Espírito Santo não está indo atrás? Claro que está, mas as pessoas ficam lá. Não. Quantas pessoas você conhece? A sua família, por exemplo, que você está lá insistindo, mas ele não quer. O Espírito Santo está usando você. O Espírito Santo está usando a sua pregação, mas ele está lá ainda resistente. É porque Deus não arromba coração. Deus trabalha. Até essa pessoa chegar à conclusão, só faltava eu perceber que ele tinha o melhor para mim. E ser escravo do pecado leva a gente a viver uma vida marcada por aquilo que a gente acha que é bom, mas depois no final da história a gente vai ver que não valeu a pena. Escravo, preso, de tudo que é feito é pelo pecado, no pecado. Uma outra condição que eu acho dentro disso é o que eu acabei de falar. Estamos perdidos. Perdidos. Não é perdido sabendo que está perdido numa rodovia, andando sem saber que sabendo que está perdido, procurando o caminho de volta. Estar perdido nesse sentido é uma coisa. Estou indo sabendo que estou na rua errada e preciso achar o retorno para mim voltar e voltar para a rua correta. Não, é estar perdido sem saber que estava perdido. A condição de pecador que a Bíblia fala é perdido sem saber que estava perdido. Por isso que a velocidade para o abismo era veloz. Por isso que a velocidade para fazer as coisas erradas são velozes, porque a gente acha, olha só, a gente não acha que a gente está fazendo errado. Quantas pessoas você já pregou, ou de repente aconteceu com você? Eu não preciso ir para a igreja, quem precisa é quem rouba. Eu não preciso ir para a igreja, quem precisa ir para a igreja é quem faz coisa errada, eu não faço coisa errada. Porque ele acha que ele está certo. Irmão, tem gente que acha que roubando está certo. Você já viu vídeos onde os traficantes pedem oração? Pastor, a gente vai fazer uns assaltos aí, fazer uns tráficos. Faz uma oração para nós aí, para a gente sair daqui abençoado. Já viu, gente? Tem vídeo assim, irmãos. Os irmãos, eles acham que... Não, porque a gente está lutando contra o sistema. Eles fazem coisa errada porque acham que está fazendo coisa certa. O apóstolo Paulo, mergulhado no entendimento da lei, ele matava cristão, mandava matar cristão porque ele achava que estava certo. Ele não decidiu assim, agora eu vou ser ruim e vou matar esses cristãos. Eu quero ser ruim e vou matar. Não, irmãos, eu vou fazer coisa boa porque eu sei o que é certo e vou fazer. Porque ele não sabia que estava perdido. O problema do ser humano, o problema da religião, é às vezes a gente achar que a gente está certo. E a gente começa a justificar as coisas porque a gente acha que está certo. E começa a fazer maldade, justificando, dizendo que tem um motivo bom para fazer aquilo. Então a gente está perdido, fazendo coisa errada, achando que está certo e não se quebranta. Por isso que é difícil mudar pensamento de religioso. Por isso que é difícil, porque ele acha que ele está certo. Ele não cai em si, a não ser que, como Paulo foi, teve um encontro. Paulo se torna apóstolo, porque Paulo vê Jesus Cristo literalmente. A Bíblia diz que Cristo se revelou a Paulo na estrada de Damasco. A presença de Deus foi tão forte que Paulo caiu. Não sei se Paulo caiu de um cavalo, se Paulo caiu de uma carroça, eu não sei de onde Paulo, mas Paulo cai e fica 3 dias sem enxergar. Tamanha glória de Deus que ele viu. Ele só volta a enxergar depois que Ananias ora por ele
E aí ele se converte e tem os seus olhos, né, ali abertos novamente. Mas ele vê Cristo. Só esse encontro poderoso fez Paulo cair em si. Porque o perdido, o ser humano pecador, está perdido sem saber que está perdido. E qual a tendência? É acelerar o mais rápido possível para chegar no seu objetivo. E qual o objetivo de um inimigo, de um pecador? É cada vez ficar mais longe de Deus. É natural fugir da direção de Deus. Então, quando a gente olha essas três questões, a gente fica impactado, porque era nessa condição. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós éramos totalmente separados dele, quando a gente era alguém que estava rompido espiritualmente, a gente queria viver por conta própria, a gente totalmente desenfreado nos erros morais, fazendo o que quer, totalmente vivendo uma vida sem vida de Deus, relacionamentos mentirosos, egoístas. E nessa condição, nós estávamos totalmente separados, vivendo um inferno, achando que o inferno era o céu. Vivendo uma vida totalmente sem alegria, sem paz, totalmente presa no pecado, tendo prazer de ser escravo. Prazer de ser escravo. E totalmente perdido. É nessa condição que a Bíblia diz que Deus morreu por nós. Foi nessa condição que o amor de Deus se manifesta, quando eu era ainda um inimigo. E quando eu entendo isso, irmãos, quando isso começa a clarear na minha mente, consolidar na minha mente, eu começo a perceber que esse amor de Deus é um amor incondicional. É um amor incondicional. O que é condição, irmãos? O que é um amor incondicional? É um amor sem condições. É alguém que ama a gente sem condição nenhuma de ser amado. E gente, vocês têm noção do que é isso, gente? Tem noção do que é isso? Do que é ser amado por alguém que não colocou condição alguma. Sábado que vem teremos encontro de casais. Ainda dá tempo de você se inscrever. Ó, coloca a propaganda no meio da pregação. Quando você casou, se apaixonou, é porque alguma coisa ali, cara, bateu como resposta. Não, aquilo ali, você não pegou o pior e falou, aquele ali que eu quero. Você fez assim, irmãos? Apesar de ter gente que é meio doido, que faz uma escolha muito louca. Mas mesmo que ela faça uma escolha louca, ela encontra alguma coisa boa. Gente, alguma coisa boa. Quando uma mulher fica apaixonada por um traficante, alguma coisa na mente dela é assim, não, porque eu quero ter moral aqui no morro. Alguma coisa ela traz. Não vai assim, não, eu quero namorar porque eu quero namorar o ruim, porque eu entendo que a gente tem que amar o pior. Não, meu irmão. É um amor condicional. Tem condição, estou apaixonado, porque o jeito dele me fascina, meu Deus. Alguma coisa atraiu, irmão. Algum casal quer contar um testemunho aqui? Como é que foi atraído? Quer, Carmen? Quando eu vi o Rudney andando com aquele caminhão. Alguma coisa, irmãos, uma coisa assim. O que quero dizer? Teve condições. Não, eu vou namorar, mas eu quero um fortinho. Igual a Aline. A Aline queria um fortinho. Pensa num caboclo magro, irmão. Parecia um pirulito. Acho que a Aline... Não, mas teve condição. Alguma coisa olhou para mim e falou assim, esse mineirinho do Paraguai aí. Alguma coisa, irmãos. É condição. O amor de Deus é totalmente desprovido de condição. Irmão, se espante com isso. Fique com uma sensação de gratidão assim, porque como é que pode, Deus? Agora, quando eu não tenho essa sensação, tem gente que tem medo disso. Não, ainda mais hoje, não, eu sou especial. Declara comigo, aí vai numas palestras coach aí, tem coisa que é boa, você pode usar, mas umas coisas, a gente não está falando disso, está falando de realidade espiritual. Não, diga que você é especial, Não, peraí. Em relação a Deus, eu não era nada. O amor de Deus vai ser só compreendido a partir do momento que eu entender quem eu era. O amor de Deus tem que ser entendido, porque agora que eu saí do Egito, agora eu tenho maturidade para ouvir quem eu era no Egito e nem sabia.
Não conta coisa ruim, não. Agora só quer coisa boa, só coisa boa. Fala coisa boa para mim. Você era inimigo de Deus. Não, pelo amor de Deus, coisa boa. Você era separado. Não, quero que você entenda. Porque agora você continua na vida. Você vai passar luta, vai passar problema, vai ter dificuldade na vida. Mas se você medir a sua vida por essas questões, você vai se frustrar. Porque tem crente que morre, crente que sofre, crente que perde emprego, crente... Por quê? Se ele decide ser alguém fiel, ele corre risco até de perder o emprego. Ah, como assim? Deus é fiel. Porque eu amo tanto a Deus que estou numa empresa onde são tudo corrupto. Mas eu sou fiel a Deus. Não, mas se você não se corromper, você vai perder o emprego. Porque eu perco o emprego, porque eu sirvo a Deus. O que vai acontecer com o crente? Vai perder o emprego, Ou não vai, gente? Ou não, se eu perder o emprego, Deus não é. Claro que é. Os cristãos no início da igreja morriam porque não queriam negar a Jesus e a gente não quer abrir mão de nada. Então, se a gente não entender quem eu era, eu vou achar que esse amor de Deus está sempre faltando. Eu vou olhar para o outro e falar: Deus, por que o outro lá tem mais do que eu? Irmãos, quem tem mais de 2 filhos aqui, levanta a mão. 2 filhos. 5 filhos, 30 filhos. Meu irmão, minha avó teve 13, irmão. Imagina, um falando, você é queridinho da mamãe. Vai com 2 já não tem isso, irmãos? Imagina com 13. A gente sempre vai achar que o outro é mais queridinho. Agora, se eu entender quem eu sou em relação a Deus, eu falo: olha, tem coisa que eu não entendo, como é que algo é mais fácil para um, difícil para o outro. Tem coisa que eu não entendo não, irmão. Você pode perguntar para mim, eu não entendo. Porque um fulano nasce lá na Islândia, onde o cara já nasce com dinheiro, e outro nasce no Brasil já sem dinheiro, e devendo o dinheiro que ainda vai ganhar. O cara está lá na Islândia. Rapaz, eu queria ir para a Islândia, irmãos. Lá tem uns negócios chiques, lá um lugar diferente, uma ilha. Chique, o povo tem dinheiro. Aí eu falo: não entendo por quê, como é que funciona quem vai nascer. Não cabe a gente, isso aí é da natureza. Mas, meu irmão, não importa onde eu esteja. Interessante é que Deus me alcançou onde eu estava. E hoje Ele mostra para mim que eu não tinha condição nenhuma de encontrar e nem merecia. Mas Ele olhou para mim dizendo: eu vou fazer de você o meu filho. Fazer de você minha filha. Eu vou ao seu encontro e vou mudar a sua história. Irmão, Deus foi ao seu encontro. Você crê nisso? Você percebe isso, irmãos? Esse amor é incondicional. Deus te ama de graça. Você não precisa provar. Ele já te ama. Isso tira um peso, irmãos. Tira uma culpa. Tira aquela sensação de fazer sempre para provar. Um adolescente, por exemplo, entra nessa fase da vida de uma forma muito, muito forte. Mas a gente continua assim. Provar que sabe. Já viu uma pessoa que tem a necessidade de provar que sabe o tempo todo? Meu Deus, você tem misericórdia. O adolescente tem muito isso, ser reconhecido pelo grupo dele, e começa a se adaptar. Ele quer ser reconhecido, aceito pelo grupo. Irmão, você foi encontrado pelo amor de Deus que você mais precisava. Foi feita de graça em favor de você. Aí você se acha assim: eu sou alguém muito... Aí pega uns crentes assim: eu sou alguém muito assim, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte na Mega Sena, não, e pode jogar também, né? Eu não tenho sorte em nada, não ganho nada. Meu irmão, se isso aí, por que acontece, como acontece, a gente não sabe. Mas o principal é que Deus olhou para você e falou: eu te amo, ao ponto de entregar o meu filho por você. Amém, irmão? Só um glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, isso tinha que fazer a gente sair de casa dando pirueta, irmão, dando cambalhota e falar: eu vou cultuar o Deus que me ama. É claro que tem dia que a gente está tão cheio de luta que a gente às vezes está meio abatido. Mas quando é todo dia, quando é toda hora, quando é quase sempre, a pessoa do mesmo jeito, porque ela não entendeu que ela foi amada de uma forma incondicional. E o amor de Deus é incondicional. Não precisamos fazer nada para ser amado por Deus, porque nós não teríamos nada para oferecer para Ele. Irmãos, quando a gente está no culto aqui, a gente vão atrair a presença de Deus, vão atrair. Se a gente cantar sabendo que Deus já estava aqui, seria muito mais fácil do que atrair, porque Ele já está, irmãos. Se a gente começa a cantar sabendo que Ele já está, é muito mais leve. Mas a gente já entra naquela condição de escravo. Vamos tentar atrair, porque Deus está olhando de lá, Ele não está querendo vir muito aqui não. Mas, irmão, Ele já está. Não é porque a gente merece, é porque Ele quer estar. Então, Deus, toma lugar. Faz a Tua vontade na minha vida, porque o Senhor já está aqui. Então move, Deus, move. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus está aqui agora. Deus está aqui agora, irmãos. Deus está aqui quando você ora pouco e quando você ora muito. A questão é que Ele estando aqui, você orando muito, você vai perceber que Ele já estava aqui. Agora, você orando pouco, você vai perder a oportunidade de ter Deus do seu lado, mas você não vai perceber que Ele já estava. A oração não é para Deus descer, a oração é para você desfrutar de quem já desceu, que é o Espírito Santo de Deus.
Oração não é para Deus abrir porta, porta que não se abriu, a porta já está aberta. O que você falta agora é ter visão para entrar por essa porta aberta, porque ela já está aberta. A questão é nossa entrega, é entender que Deus já está. O problema não está convencer a Deus de coisas boas, é convencer a minha carne, é lutar contra a minha carne para dizer, não, eu não me rendo àquilo que eu acho, eu me rendo ao amor de Deus incondicional em favor da minha vida. Incondicional, sacrificial, irmãos. Quem ama se sacrifica. Quem ama se sacrifica. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo morre no nosso lugar. Paulo vai fazer isso no versículo, vai destacar isso. Dificilmente alguém morreria por um justo. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Será que alguém morreria por um ímpio? Deus morreu pelos seus inimigos. Esse inimigo era eu, era você. Ele pagou o preço por você. Alguém inocente tinha que morrer para que pudéssemos ter vida. Alguém teve que morrer, dar a vida dele, abrir mão da vida dele para que o outro pudesse viver. E Jesus fez isso por nós. Ele morreu por mim e por você. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Simeão, revelado pelo Espírito, pega Jesus no colo e fala assim com Deus: Deus, pode despedir em paz o seu servo, porque os meus olhos hoje viram a tua salvação. Ver Jesus para ele já bastava, irmãos. Ver Jesus para ele, ele fez o hino que a gente dificilmente vai cantar. Pode me matar, Senhor, porque já basta para mim. Pode me matar, Senhor. Quem canta? Não, eu quero viver, Pai. Não quero morrer não, eu quero viver. Não, Deus, para mim basta. Para mim já basta, porque os meus olhos viram. E Simeão ainda estava na condição ainda abaixo de você, vamos colocar assim, porque ele viu. Nós não, nós podemos ter ele dentro de nós. Amém? Ele habita dentro de nós, irmãos. Amém, igreja? Você pode dar uma glória a Deus, ele habita dentro de nós. Dentro de nós. O amor de Deus é sacrificial. E o amor de Deus é imutável. Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Mas aqueles que não querem o amor de Deus perdem esse amor imutável. A única maneira da gente perder a salvação, irmãos, é não amando esse amor, a esse Cristo que nos amou primeiro. Deus não quer sacrifício nenhum. Deus não quer que a gente pague nada, mas Deus quer que a gente ame, porque Ele nos amou primeiro. Nessa noite, irmãos, eu não sei o que você tem enfrentado, coisas que de repente podem levar você a pensar que Deus está longe, que as coisas não estão acontecendo do jeito que você pensava. Ou de repente você está meio desanimado, porque a gente fica desanimado de fazer a obra, desanimado de um monte de coisa. Eu também desanimo. Tem dia que a gente fica triste, cansado de bater na mesma tecla, de fazer as coisas, a gente cansa. Isso acontece com todo mundo, irmãos. Mas quando eu olho isso e vejo quem eu era, eu descubro o tamanho do amor de Deus sobre a minha vida. E eu descubro que eu não posso parar. Dá até vontade, mas eu não paro. Dá até desejo, mas eu não paro. Sei que é difícil, mas eu não vou parar. Porque eu sei o tamanho do amor de Deus. Como Deus me encontrou, como Deus me transformou. E eu quero gritar para o mundo aí que esse amor de Deus é imensurável. É um amor extraordinário. E somos desafiados então. Abra sua Bíblia, irmão. Vamos ficar de pé, o pessoal do louvor já pode vir aqui. E abra sua Bíblia comigo. Se você gosta de marcar, seja no celular ou na Bíblia, gostaria que você marcasse esses 2 versículos na sua Bíblia. O apóstolo Paulo vai escrever a carta também aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim, olha, vai fazer um pedido para eles, e é esse pedido que Deus faz para nós essa noite, depois de tudo isso que a gente ouviu. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder muito, e a gente não quer perder, a gente quer viver com intensidade o que Deus tem para nós. Efésios capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender, olha só, possam compreender, possam trazer isso de uma forma para a sua vida, para a sua história, o seu jeito de viver, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Amém, irmãos? Que a gente possa entender a partir disso que a Bíblia diz que nós éramos. Que amor é esse, irmãos, que nos alcançou nessa condição? Então nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus.
que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Irmãos, chega a mexer com a nossa forma de pensar, porque é grande demais. Mas Paulo está dizendo para eles porque vocês serão preenchidos. Repita comigo: preenchidos, irmãos, com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Conhecendo esse amor, mergulhe, irmãos, mergulhe nesse amor, nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa entender que o amor de Deus por você é um amor incondicional. Deus te ama e tem o melhor para a sua vida, melhor para a sua história. Se você está cansado, não é hora de desistir. Se você está desanimado, achando que esse emprego está ruim, a situação está difícil, seja qual for, dizer para você que Ele resolveu o maior problema. A dificuldade maior já foi resolvida. E quando você entende a dimensão dessa dificuldade, você vê, não, esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Então, Deus, eu quero mergulhar nesse amor imensurável, nesse amor extraordinário. Convido você a cantar essa canção, declarar, e depois vamos orar juntos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.